Sobre missão, a missão transcultural é uma coisa muito bonita. O sonho de todo pregador é ter uma missão transcultural. Lembre-se, eu sou pregador desde os 15 anos. Então, meu sonho era ir para a Índia. E eu me formei para ir para a Índia, para ser missionário na Índia. Então, tem igrejas muito missionárias. A igreja que eu participava, ela era missionária. Ela treinava, a gente falava inglês. Inglês? Maria Lameirão, aprende a falar inglês. Ritual. As missões internacionais evangélicas têm algumas dificuldades. As católicas, elas têm mais estabilidade, porque têm mais poder aquisitivo, têm mais estrutura. As missões evangélicas, elas estão com muitas dificuldades, né? E em alguns casos não vale a pena. Não vale a pena. Hoje em dia, não vale mais a pena. Principalmente na janela 10x40. Existem missões muito sérias, mas essas missões, elas não vão impedir de alguém meter uma bala na tua cabeça. Os países estão muito agressivos. Agora você fazer missão em Nova York, em Londres, em Paris, aí é uma coisa mais fácil, né? Mas é muito difícil, principalmente quem não faz nada aqui no Brasil, ir lá para fora e fazer lá fora. As igrejas, elas estão se centralizando e ficando fracas, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Por exemplo, enquanto algumas pessoas pensam para ir para Nova York e Londres, que é muito fácil, né? A Colômbia aqui está matando gente. Estão queimando igrejas, porque prega contra a droga, né? Entendeu? Alguns estão tendo ataques noturnos, né? Então, as missões têm total respeito. Eu sempre sonhei ser missionário e sou do Brasil. E também do exterior, através do YouTube. Quantas pessoas não estão assistindo, né? A mágica das missões existe, mas na realidade é para torar, tá? Não vá para nenhum país que não queira o evangelho. Se você quiser ir, dá uma de gostoso, vá, tá? A janela 10x40, ela está perigosíssima. Inclusive, por exemplo, eu sempre sonhei ir para a Índia, que eu queria saber os mistérios da Índia, né? Mas, por exemplo, você chega na Índia e você se perde. O país mais populoso do mundo, o segundo país mais populoso do mundo é a Índia. Enquanto o Brasil tem 220, 230 milhões de habitantes, a Índia vai para 1 bilhão. A China 1 bilhão e 400 milhões. A Índia 1 bilhão e alguma coisa. Então é um pingo no oceano. Você está entendendo? Se eu não me engano, a Madre Teresa de Calcutá era de lá, né? Existem grandes missões da Igreja Católica na Índia, em outros países. A Igreja Evangélica, ela manda os missionários através de missões, mas tem algumas missões que são meio complicadas. Elas mandam tu que se vire lá, entendeu? Se morrer, eles não trazem nem o corpo. Quantas missões já não foram processadas porque missionários em missão morreram, foram matados, e eles não trazem de volta, e a família tem que entrar na justiça. Então tem esse moído aí. Como você é novo, você está em cima da popó. Você pensa que se você chegar lá na Índia e você vai transformar a Índia, teve pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, que até hoje, né, ela não foi na Índia, né? Ela fez uma grande obra, mas eles são fortes, a religião deles é forte. Quando a igreja manda sem auxílio de missão, é pior ainda. Porque, infelizmente, algumas igrejas mandam missionário e deixam ele lá à mercê da sorte. Infelizmente, igrejas ricas, tá? Isso é uma realidade que ninguém fala, né? E choca, né? Até mesmo aqui, tem igrejas de São Paulo que manda os missionários para o sertão e deixa lá se virando, o cara comendo girimum e batata frita. Graças a Deus que os sertanejos são muito bons. Se o sertanejo gostar de você, ele dá o céu para você. Sim, mas países de outra língua, com outro idioma, com outra cultura, né? Fazer missões internacionais não é tão fácil. Não estou assim tirando o brilho. Você quer ser missionário, Deus tem um chamado, então vá, né? Mas aí, veja na real, se você for casado, os caras podem matar seus filhos, matar sua mulher. Hoje ainda está tendo muito problema com outra religião, a religião braba, que sai matando todo mundo, né?
eles deixam em se lasque, eles deixam para lá. A missão leva e você assina um termo que se morrer, fica por lá. Agora, ser missionário nos Estados Unidos, indo para o show de cowboy, com aqueles americanos dos peitão, é muito fácil, velho. Tem missionário que diz, eu vou pregar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país evangélico. Né? Aí vai pro show de cowboy, tá certo, às vezes ela tá precisando dançar um pouquinho, tudo bem, mas você ir para um país de cultura e religião muito diferente, é faca na caveira. Se eles descobrirem que você é cristão, eles matam você, matam seus filhos e matam devagar. Tem no YouTube aí cena, quem tem mais de 18 anos assista, eu fui assistir e perdi o sono, velho. Fernanda Faria, eu quero ir pregar na igreja dos Peladinhos. A igreja dos Peladinhos fez sucesso, não fez? Eu quero ir pregar na igreja. Pois é. Tem uma missionária amiga minha que foi pregar no meio da Amazônia, os tudo pelado, ela é tão difícil. E tão difícil pregar. E eles maltratam você? Não, eles são até carinhosos demais. Passa a mão na minha cabeça. Epa! 1, 2, 3. E você já ficou pelada, missionária? Não, mas assim, eles vão pescar com aquelas varas enormes de pesca. São tão carinhosos. E Apoio cuida de casar, viu, minha irmã? Mas graças a Deus que ela parou de reclamar. Oxê! Ela parou de reclamar? Eu acho que ela se acostumou. Foi? Eu acho que ela foi pescar. E foi. É um choque de cultura muito grande, gente. Imagina uma mulher, você missionária na tribo indígena. Tudo bem, chega lá, tá lá os tonhão tudo pelado. E aí, minha irmã, os índios são carinhosos, são. Eu acredito que quem tem chamado transcultural, né? Ir para um país como Alasca. Alasca é um pouco diferente, né? Enquanto eles cortam as árvores lá, aqui eles proíbem de cortar as árvores. Eu estava assistindo a programação, os caras cortando a árvore no Alasca com força. Eita, molesta! Faça o que eu digo e não faça o que eu faço? E a questão transcultural é muito forte, gente. É muito forte. É forte demais. Né? Agora, isso não é pensado. É apresentado assim, vamos pregar o evangelho, vamos conquistar o mundo. Mas só que quando você chega num lugar desse, é um entre milhões, entendeu? É pisando em ovos, né? Você pode ir para aquele lugar, o cara diz, pastor, eu fui para a tribo, né? Eu cheguei lá, o pajé me recebeu, tudo peladinho. Não ligo não. Quando foi de noite, ele disse, você quer dormir com minha mulher? Pode dormir. Aí eu, não, porque tá fazendo muito frio. O quê? Não, mas pode, fulano, ainda, Ele, opa, eu quero ser evangelizada. Virgem Maria. Então, essa é boa, né? Essa aí, se der problema, é uns problemas menos, né? E a outra que assa e como o cara assado, né? Aí o cara vira comida. E fora grupos perigosos. Tem grupos que matam com força. Amarra o pé do cara e sai arrastando por aí. Não é brincadeira não, tá? Então, é muito fácil a gente ir para um país, por exemplo, eu vou para Roma, aí lá todo mundo rezando, eu pregando o evangelho. Cadê a România? As românias são lindas. Os romanos também. Então, outra coisa é ir para Nova York, pegar para Nova York, só tem judeu lá, e muito judeu, e todo mundo rico, dando dízimo em ouro. Olha que maravilha! E outra coisa é você ir para um país onde odeia o cristianismo. Aí você se lascou. 3 missionárias foram para o Brasil. Aí eu disse, aí missionária, cadê as outras 2? As outras foram evangelizar. Foi? Onde elas foram evangelizar? No meio da rua? Foi? Não, no show do cowboy, porque lá nos Estados Unidos tem muito show de cowboy. E aqueles caras dos peitão, montando no cavalo. E elas foram ver o cara montar. Assim é bom demais, né? Que coisa boa, as solteiras, por favor, queiram se... Né? Agora, quando o cara diz, rapaz, vamos para aquele país ali, que se os caras descobrirem que você é crente ou católico, eles matam você. Pregar para católico é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Você acredita que tem famílias católicas que fazem almoço para mim? Sim.
Tem famílias católicas que dão dízimo. Giovana Salmaz, ela dá o dízimo, ela é católica. E ela é casada com um crente, que é o marido dela, Tacó. Então, olha, e a família é toda católica. De vez em quando entra, pastor, ora por mim. Então, pregar para católico, gente, é bom demais. Agora, pregar para um cara que espalita os dentes com uma faca de 12, e se ele sonhar que você é crente, ele mata você e mata toda a sua família, e antes de matar, ele arranca seus dedos, arranca seus dentes, e ainda filma você sendo morto afogado, aí é para lascar, meu irmão. Então, a poesia das missões, eu tenho amigas missionárias? Tenho. Amigas na África. A África também é muito boa, tem lugares muito bons. Agora está entrando uma religião muito forte na África, e essa religião mata com força, tá? Evangelizar na Venezuela. Ninguém quer ir evangelizar na Venezuela. Não sei por quê. Eu não sei por que ninguém quer evangelizar na Venezuela. Os caras da Venezuela não têm alma, não, é? Hein? Ele não tem a comida. Ah! Então, assim... eu gostei. Quem foi que falou? Foi o Brunão. Por que não vão pregar na Venezuela? Então, assim, nós estamos em conflito. Estamos em conflito. A igreja evangélica faz pouca missão, né? E quando faz com pena. O cara vai passar fome num lugar desse, né? Coreia do Norte, tem até alguns países, meu amigo, se pegar você com comprimido, lasca. Um comprimido. O cara pega um comprimido de Viagra, alguma coisa, eles botam na cadeia 10 anos. Tá danado. Então, assim, não é tão fácil. Não é como no Brasil, que a gente prega, as pessoas apenas, se alguém não gostar, ele ri. É o crentinho. Tem até umas meninas que falam, crentinho, eu gosto tanto do crentinho. Ora por mim, crentinho. Aí o cara diz, vou orar. Tá doendo aonde? Aí tá doendo no meu âmago. Você pode orar pelo meu âmago? Posso. Aí é bom demais. Mas se o cara chegar no lugar e dizer, eu vou pregar pra você, o cara... Pá! Mata você, mata a família, mata tudo. Então... A igreja tem que fazer missões? Tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos tão perdidos que quase estamos fechando. Só as igrejas maiores estão mantendo o público. As igrejas pequenas estão fechando, velho. Você não está entendendo o que eu estou falando? Estamos em crise. A igreja está em crise. Você está entendendo? Tem até alguns países aí que estão tomando as igrejas daqui na porrada. Em um lugar desse, como Coreia do Norte, se você for lá e for pego, meu amigo, pastor nenhum vai te soltar, não. Então veja, né? A mulher diz, eu vou evangelizar na igreja dos pelados. E aí eu tenho que ficar pelado, né? Porque eles são pelados. Eu vou me fazer de doido para conquistar os doidos. E Então, a China, ela não quer saber disso. É muito difícil pregar para o chinês que não está nem aí para a religião. E a política deles são contra a igreja, né? Vai pregar em Kim Jong. Quem é esse rapaz? Kim Jong? É da Coreia do Norte? A Coreia do Norte é fechada para a igreja. Tem aquele país mais pobre do mundo, como é o nome dele. O país mais pobre do mundo, eu conheci um traficante de Bíblia. Você acredita? Era pastor que era traficante de Bíblia. Ele traficava a Bíblia para esse lugar. Como é o nome, meu Deus? Na época era um lugar bem pobre. Quem vai me lembrar esse nome aí? Bem pobrezinho, meu Deus. Até hoje ainda é pobre. Não, é um país chamado Malásia. Deixa eu ver, não é Malásia não. É o país mais pobre do mundo. Tem um nome aqui. Ele é contra o evangelho, tá? Ele é contra, né? Boa tarde, Genils! O que vai me lembrar aí? País mais pobre do mundo, deixa eu ver. Eu conheci o pastor, ele contando um exemplo, né? Não. Países mais pobres do mundo. Mais pobres do mundo. E eles são radicais, viu, velho? Deixa eu ver aqui, meu Deus. País mais pobre do mundo. Cadê? Não. Peraí, é aqui. Você botou no zap. Deixa eu ver aqui, país mais pobre do mundo. Será que é Malásia? Não. País mais pobre do mundo. País mais... Se eu ver o nome, eu me lembro. Pobre do mundo. Do mundo. Foi um pastor que eu gostava muito dele, tá?
Não, tem Burundi, não é na África não. Mais países mais pobres do mundo, lista. Deixa eu ver aqui, é um nomezinho, ele disse que era traficante de Bíblia. Era traficante de cocaína, não, de Bíblia. Ele traficava a Bíblia. Se fosse pegar a pessoa com a Bíblia, e o cara era preso, torturado. Asiático, não é asiático não. Deixa eu ver. Nós precisamos de missionários aqui, tá? Muito. Agora, quando tem uma estrutura, né, tipo igreja fulana, que manda, que banca, que, né, tem o Sudão é a Somália. O Sudão do Sul, né, ele também tem problemas, né? Lembre-se que a maioria dos problemas dos países, da pobreza dos países, não é falta de recursos. A maioria dos problemas, a riqueza dos países é polaco. Sabe o que é poico? A maioria dos países que se dão mal no mundo não é falta ou excesso de recursos, né? É a Somália. Ele foi traficante de Bíblia na Somália. Eu vou dizer para você, tá? A gente está falando sobre missões, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é missão. Você que está aí comentando, você está fazendo missão. Tem muita gente nos escutando na Ásia, na África, em muitos lugares. Isso é missão. Né? Agora, você ir pessoalmente, né? Não é nem questão de não ter Deus. Hein, Daniel? Não é questão de não ter Deus. É questão puíca mesmo. Tem países que têm diamantes, ouro, petróleo e morre de fome. E nós encontramos aqui bem pertinho de nós o país mais produtor de petróleo do mundo. Não tem o que comer. Você está entendendo isso? Ei. O cara tem petróleo? Tem. Tem ouro? Tem. Tem árvore? Tem Amazônia? Tem. E é pobre. A maioria, quem está falando é Joilson de Assis, a maioria dos países que são pobríssimos, o problema não é questão de ter terra, território, é questão de poica. Eles não se dão bem, eles vivem brigando, se destruindo um ao outro. Alguns países, né? E os países que têm uma política forte, vamos citar, bora? A Rússia. A Rússia, ela tem a metade do PIB do Brasil. E ela é forte, porque ela tem uma política forte. Fale bem dela, fale mal, eles botam a faca na caveira e dizem aqui não, meu irmão. O país que é contra um ou outro, que pega uma ideologia meia doida, vê o resultado, gente. A Rússia tem recursos próprios, tem petróleo e tal, mas tem países que tem a mesma coisa que a Rússia, ou muito mais, e não tem o que ela tem. A China, ela é forte. Não é porque ela é comunista, é porque a política dela é forte. Então, qualquer país, a bênção lá de Israel, mas a política de Israel é forte. Entendeu? Quando cai e entra grupos atrás de grupos, eu estive estudando vários países da África, que lá onde tem mais pessoas deficientes no mundo, que eles cortam a mão, né? Eles não têm a força da política. Né? Teve aí a intervenção da Bélgica no Congo, se eu não me engano, é Congo, ali foi uma matança, e até hoje eles não se entendem, e se matam, e ali tem o quê? Diamantes. E o rei da Bélgica ficou podre de rico, ele limpava a poupança com diamante de 50 quilates, enquanto os caras lá na África se matando, e eles dizendo, vamos evangelizar. Você está entendendo o que eu estou falando? Senhor não. Do mesmo jeito a igreja forte é que tem um pastor forte. Os pastores são fortes. Agora a igreja boquiaberta não cresce não. A questão da liderança. A Somália, ela é um país muito lindo, mas ela é difícil da política dela. Né? O Sudão também. A Somália é o terceiro país mais pobre do mundo. A República Federal da Somália faz parte do chifre da África. Localizado no sudoeste, a base econômica é a agricultura. E eles têm lá muita coisa, tá? Se você olhar a lista dos países mais pobres do mundo, você vai estudar a política deles. Quem está ficando pobre agora, sabe quem é?
A gente viu aí a Argentina caindo, Venezuela caindo, a Colômbia também. Purica. Agora, sabe quem é que está caindo agora? Hã? Você não sabia, né? Pois fique sabendo. África do Sul. A África do Sul, que dá diamantes, tem tanto judeu na África do Sul, mas só que se levantou um líder lá que disse que a África do Sul não é dos brancos. Vamos expulsar os brancos na porrada. Aí os brancos disseram, não, você dá uma porrada, dá um tiro. E está havendo um conflito terrível. Está havendo lá na África do Sul a xenofobia. Entendeu? Hã? Aí estão expulsando igreja, quebrando igreja, tomando igreja. Eles estão acabando com tudo, velho. Meu pastor é forte, é Joilson de Assis. Eita, eu sou assim, misericórdia. Misericórdia? Misericórdia de Jesus. Jesus é grande. Nós é pequeno, mas Jesus é grande. A África do Sul, eu tive vários contatos com o pastor de África do Sul. Inclusive, eu aprendi no seminário, eu fiz seminário em raiva. E o seminário tinha um pastor da África do Sul, né? E agora se intensificou o conflito étnico, porque os brancos não estão se dando com as outras etnias. E as outras etnias estão dizendo, não, aqui é nosso. Então, estão tomando a terra dos brancos, os brancos estão metendo bala no... Tá, a coisa tá... Estão tomando loja, estão tomando supermercados. Em questão de 8 anos, a coisa vai estar feia. Só que eles tomam, mas não sabem levar. E aí cai tudo. Né? Então, assim, ore pelo Brasil. Você é missionário do Brasil. Você quer ser missionário, gente? Seja. Tem uma chamada missionária? Seja. Agora veja para onde a missão vai levar você. O pastor presidente da missão, ele vai estar com a bumbum. Sabe o que é bumbum? A bundinha dele é na cadeira. Essa minha cadeira é meia dura, mas é da minha mãe. Mas assim, o pastor presidente vai estar com a bumbunda dele na cadeira e vai mandar você para dentro da guerra. Mas se você quiser ir, vá. Aí o cara diz, se eu morrer em nome de Jesus, eu vou para o céu. Pai, morra, não tem problema não. Mas essa é uma instrução. Eu sou a favor de missões, mas a coisa está complicada. Você que tem filho, o filho fica sonhando em ser missionário, manda ele para a Amazônia, para o meio das Índias. Tem cada cabocla bonita. Aí você prega para as Índias, casa com uma, coisa boa, né? Tem muito lugar no Brasil prestando de evangelização. Tem a Amazônia, Tocantins, são lugares maravilhosos. E se você for para fora, porque a gente tem vontade de conhecer outros países, mas tudo é o seu tempo. Você conhecer, por exemplo, a África do Sul como turista é uma coisa, você morar lá é outra. Né? Então, assim, que Deus ilumine o caminho. Agora, se você participa de uma grande igreja, e essa igreja tem força financeira e quer mandar você, então ela vai dar toda a estrutura. Mas não vá, principalmente tem algumas missões que vivem pedindo até condições porque não tem. Entendeu? Esses países estão virando contra o cristianismo. As religiões que estão dentro delas são muito brabas, tá? Assim, é um conselho que eu estou dando. Faça missões. Por exemplo, você pode ser um médico. Aí você se forma em médico e vai fazer missões. Você está entendendo? Aí você ganha seu dinheiro e faz a missão. Eu tenho alguns médicos como missionário, que eles falam em Deus, eles falam em Jesus Cristo, eles vivem em Deus. E isso é uma maravilha. Nós temos que mudar a nossa ideia de missões. O mundo inteiro está tudo ligado na internet. Mas em alguns países desses até a internet é proibida. Se um cara desse te pegar, não te solta, velho. Tá ouvindo? Não vai brincando não, porque se ele se firmar, as leis dele são diferentes. As leis do Brasil são muito, né, assim, fáceis, amigas. O Brasil é um país amigo, onde você sai do Iapoque ao Chuí e você tá bem tranquilo. Você tá entendendo? Tem perigo de criminalidade e tal, sim, mas não é como lá. Lá a faca é na caveira. O Brasil é um país missionário, amém. Deus está acima de todos, amém. Deus sempre, pastor Joilson de Assis, seu ministério família. Vamos, Brasil, mostra ao mundo que está acima de tudo. Só o fato da gente não cair já mostra que o Brasil tem algo diferente. A América quase toda caiu. Será que nós vamos cair também? Que o Espírito Santo não deixe.
Eu abençoo o Brasil. Amém, Elanice. Então preste atenção, tá? Você tem vontade de ser missionário? Pense. Pense. Agora sim, você pode ir para Londres. Londres é fácil ser missionário, né? Até alguns países ricos, eles não vão matar você, mas também eles não se interessam muito por religião. Como alguns países baixos, eles eram... Quem gerou a religião foi eles. Alemanha, Suíça, Noruega, países ricos, abastados, são mansos, né? Mas tem países que é muito brabo. Você chega numa cultura como a Índia, ainda bilhões de pessoas, não, você pode ser um grande missionário lá? Pode, né? O Japão é difícil, pastor? As informações que eu tenho do Japão é que não é difícil. O japonês, ele discrimina um pouquinho o brasileiro, porque ele fala poucos idiomas, tal, essas coisas, mas também eles não ligam muito não, por religião não, né? Mas tem muita gente no Japão precisando de uma palavra. Não é como aqui, gente, que a gente pega uma garagem de carro e abre a igreja. Igreja da Baixa da Égua de 3/4. Oxi, igreja da Baixa da Égua de 3/4 é porque tem 3/5, 3/6, 3/7. Aí forma uma igrejinha ali, tá entendendo? Não é bem assim não, tá? Agora tem países que precisam de pastores, países ricos, né? Aí pode ser que você entre na jogada, né? Quem está aproveitando é os africanos. Os crentes africanos estão saindo da África e indo para a Europa pregar o evangelho. E estão se dando muito bem, tá? Então, assim, presta atenção, tá? Fernando Faria. Então, assim, se você é casado, preste atenção para onde você vai. Eu estou dizendo isso de todo o meu coração, tá? Dificilmente um pastor vai dizer isso para você. Vai dizer, meu irmão, faça missão. Agora é muito fácil o pastor presidente com a sua bundinha na sua cadeira boa, comendo bem, mandar você para um buraco. Mas se você quer ir para um buraco, vá. Tá entendendo? Agora tem lugares no nosso Brasil que ama o evangelho, né? Um dos lugares que mais está prosperando o evangelho é ali na Boca do Acre. Tem igrejas, eles fazem mesmo igreja de estaca e cresce, os índios gostam de ouvir a palavra, né? Aí tem a igreja Roraima, tem a igreja... Manaus nem se fala que é uma grande potência, né? Então, assim, o Brasil, você tem lugares para ir ser missionário. Eu aconselho você a fazer o seguinte: primeiro, você faz suas viagens missionárias, para você sentir o clima. Tá? A Bíblia não diz, né? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, primeiro você tem que ir em Jerusalém. Qual é Jerusalém? Sua cidade, seu estado. Depois você vai nos estados vizinhos e vai no Brasil. Aí depois você escolhe um lugar como Paraguai, Uruguai, tá entendendo? Para você ser missionária. Agora, o grande problema dos missionários, tem uma missionária linda, teve até uma missionária que fez de oi nela, ela foi para a África e lá ela ficou sem filho, sem nada, né? As amizades dela muito com o americano, lá na África. Os africanos, alguns lugares da África, amam muito o evangelho, né? Eu tenho que sair, pastor. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia. Tem algum comentário sobre esse assunto? Conselho de pastor Joilson de Assis. Preste atenção para onde vai, tá? E se for, vá logo. Porque não adianta você chegar com 80 anos e eu vou ser missionário. Não, calma. Né? E você tem que ter uma estrutura também. Senão você vai ser missionário. Quando você voltar, você está com a mão na frente ou outra atrás. Não tem nem onde cagar, porque não tem um vaso sanitário. Você está entendendo? Tudo isso você tem que pensar na vida. Agora, se você tem um alvo, você pega aquele país, bota ele na parede e ora por ele. Ora, estuda tudo sobre esse país, a cultura, a forma de visão, a religião, os perigos. Aí você vai. E Deus vai usar você. Tá? Agora, lembre-se, tem países muito perigosos para o evangelho. Tem países que é mais perigoso o evangelho do que você traficar. Está entendendo? Lá, alguns traficantes se dão bem em alguns países. E os missionários se dão mal. Né? Missão é para jovem, pastor. Eu acho também, tá? Assim, uma pessoa já com 60 anos, 70, ele tem que procurar uma sombra, porque a idade está chegando, o sol está esquentando. Você está entendendo? E como saber se tem chamado missionário? É onde está, né? Algumas pessoas têm chamado missionário, mas na verdade não é chamado missionário. Eles querem conhecer outro país. Aí eles confundem.
porque eles veem aquela cultura bonita, veem aquele povo diferente, aí eles querem ir lá. Entendeu? Então, assim, Deus não é responsável por escolhas erradas, verdade. Então, assim, também tem cuidado, você é missionário, mas você tem que ter uma estrutura. Quando você ficar velho, voltar. Né? Senão, quando você ficar velho, vai ficar pedindo esmola. Confundem com a vontade individual. Sim, por exemplo, eu tenho vontade de conhecer a Inglaterra. Inglaterra! Aí eu digo, não, eu quero evangelizar a Inglaterra. A Inglaterra já é evangelizado, gente. Já é evangelizar os Estados Unidos? Os Estados Unidos já é evangelizado. Agora, você pode escolher, né? Por exemplo, eu vou evangelizar os Estados Unidos. Teve um pastor dos Estados Unidos que veio para São Paulo, passou 5, 6 anos, não deu nada. Né? Chegou aqui na minha região, explodiu de grande. Então, vai muito assim, o que você quer da vida, o que você quer fazer, para a gente não sair assim, eu vou evangelizar. Evangelizar em outro país não é como você ir para a praça, distribuir santinho. Tem gente que nem distribui santinho na praça da sua cidade e quer distribuir santinho na Síria. Os assírios não querem evangelho lá, eles não gostam. Está entendendo? Então vai incomodar eles. O apóstolo Paulo é um exemplo, morreu em missão, sim. Tem muito exemplo, o apóstolo Paulo, os apóstolos tudinho, né? Eu queria conhecer Israel e os Estados Unidos. Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Eu tenho o maior desejo de conhecer Israel. E os Estados Unidos também. E a Europa também. E o mundo todinho também. Agora sim, quando Deus der o passaporte da gente, o dinheiro, pra gente ir, a gente vai. Não adianta a gente apelar, entendeu? Não adianta a gente apelar e ir e desmontar. O lugar mais fácil de você ir agora é Portugal. Portugal está aceitando brasileiro com força. E eu posso dar aqui amanhã, segunda-feira, uma lista de países que é bom para você morar. Tem países que até pagam. Se você tiver criança, eles pagam para você ficar lá. Para um pastor não tem coisa melhor. Né? Muito obrigado. Iria Tenório está fazendo a campanha e abençoando. Ela está abençoando a auxiliadora Queiroz. Está na campanha de um abençoar o outro, né? Então, tem algum comentário sobre isso? Você pode abrir uma congregação numa comunidade e evangelizar essa comunidade. Tem lugares na Amazônia que precisam de pastores, né? Precisam de missionários. Os índios tratam muito bem, gente, muito bem. O povo do norte é um povo muito acolhedor. Para você ter ideia, eles são tão acolhedor que você fica pensando assim, eles acolhem mesmo, eles ajudam, eles gostam de você, eles cheiram você. Eita, mesmo, pastor, Portugal é muito lindo, sim. Portugal arreganhou, sabe o que arreganhou? O que arreganhou é mais do que aberto. Portugal abriu, porque não tem gente. Então o pessoal está tudo indo para lá. Muitos amigos meus já foram para lá. Eu abençoo o Brasil a todos os brasileiros. Obrigado, pastor, pelo esclarecimento. Amém. Agora sim, quero ser missionário? Quero. Aonde? Eu quero ser missionário aqui. Se fosse para ser missionário hoje, eu seria na Índia de novo. Né? Mas dar murro em parede, porque eles têm uma cultura muito formada. Né? Mas se você for para a Índia, em alguns lugares da Índia, você será muito bem recebido. Né? Em outros, não. Em outros, você será destruído. Olha que a Índia não é o tamanho de um ovo, a Índia é muito grande. Né? Agora, assim, pode ser que você vá fazer missões através de uma igreja. Ou seja, uma grande igreja pode mandar você como pastor. Aí você bota para arrasar. Mas esses pastores que vão para a grande igreja, no final da vida deles é aqui, eles voltam para o Brasil. Eu posso citar até nomes. Passaram tantos anos na África do Sul, tantos anos não sei aonde, mas quando eles estão ficando velhos, eles, não, eu quero voltar para o Brasil. Quero voltar para o Brasil e voltam para o Brasil. Porque é um choque de cultura muito grande, tá? Eu abençoo Israel abundantemente. Maria Lameirão, eu também abençoo Israel abundantemente. Deus abençoe Israel. Fazer a obra de Deus é coisa séria, sim. Você pode fazer a obra de Deus sendo uma enfermeira. A obra de Deus é você ser feliz. Por exemplo, quando a gente tinha a festa das bandeiras, tinha as festas onde a gente tinha a bandeira de Israel, a bandeira dos países tudinho. As meninas da nossa igreja tudo se vestiam como portuguesa, né? Se vestiam como pessoas de outro país. Olha, tá vendo?
Hum? É. Mas aí, uma coisa é a popó, sabe, gente? Popó é heresia. E outra coisa é realidade, tá? É realidade. É. Como é que Israel evangelizou o mundo para os judeus? Crescendo. Eles viraram grandes empresários. E todo mundo respeita os judeus porque eles botaram para descer, né? É. A África do Sul, ela está tendo uma xenofobia muito grande mesmo. Lá, você ser branco E essa doutrina também está entrando no Brasil, né? Assim, não sei o que para isso, não sei o que para aquilo, não sei o que para aquilo, não sei o que para aquilo. De repente, se você não é nada disso, você está lascado. Então, seja um missionário, eu abençoo tua vida em nome de Jesus. Esse sonho de ser missionário é bom, porque alguém pode decolar num país desse e levar esse país para Cristo, mas o banho de água fria é grande, entendeu? Eu subi num lugar e disse, vou pular na piscina, é só poucos metros, mas o quê? Uma coisa é você pensar, na outra, quando você pula, a velocidade vai aumentando. Uma coisa é a imaginação e a outra coisa é a prática. Então eu aconselho você ir praticando devagarzinho. Agora, se você tem um chamado, você tem que ter um grupo por trás de você. Tudo é um grupo. Você sozinho não faz nada. Tá? Tem muita gente tentando escapar, né? Tentando arrumar marido, casamento, isso aí tá certo também. A principal missão que você tem é escapar, gente. É ou não é? Não adianta eu salvar os outros e me perder. Tem missionária que salvou tanta gente, coitada, estão tudo velhas, sozinhas, sem filho, sem nada. Quando tiver velha, volta pro Brasil, se não arrumar um missionário rico, né? Mas o que fazer? O cara botou na cabeça, tá botado. Botou, tá botado. Entendeu? Então, assim, ser missionário é muito bom. Agora, quando você vai com a igreja nas costas, com a estrutura nas costas, é uma coisa. Você ir sozinha, as missões, elas querem, elas têm boa vontade. Só que elas não têm recurso. Então, tem essa... Antes de você ir, tem que assinar um monte de documentos. Se morrer, fica lá. Se adoecer, fica lá. Se houver algum problema, é lá. Então, o cara praticamente é jogado e se vira. Né? Isso acontece até no Brasil. Às vezes a igreja quer abrir uma igreja no sítio e joga o pastor lá que se vire. Quando a igreja é boa, né? Aí tem igreja meio complicada. Tem igreja que diz, tu vai para aquela cidade, não tem nada. Aí o cara diz, eu vou. Aí o cara vai, vira secretário do prefeito, cresce, começa a construir a igreja, ele acha ruim. Isso aconteceu comigo. O pastor disse, tu pode assumir uma igreja que não te dá nada? Eu digo, posso. Canal Catuve, Feliz 5.783, Xaná, Tová, Omedecuca, agora, dia 24, 25, né? Olha que maravilha, Canal Catuve é um canal judeu cristão. Vamos falar sobre o Canal Catuve? Vamos. Mas então vou concluir essa parte. Eu falei, o quê? Sim. Aí então a igreja chegou e disse, tu vai para essa cidade, né? 2 vezes. Tu vai para aquela cidade. Aí eu digo, tudo bem. Lá nós pagamos o aluguel e dá o salário mínimo. Eu digo, tudo bem. Fui. Aí quando a coisa começou a crescer, aí ganhei Kombi, ganhei mesmo de coisa, aí eles transferiram, certo? Aí chegou e disse, tem uma igreja ali que não dá nada para você, nem oferta tem. Então é só o templo em pé. Eu digo, após a gente vai. Não vai ter nada, nem a passagem do ônibus. Eu digo, nós vai. E a gente foi, tá? Cheguei lá, chamei os meus amigos, a gente fez cruzada na cidade, programa de rádio, carro de som, fizemos amizade com o prefeito, fizemos amizade com o padre, andamos no meio da rua, era proibido a mocidade ou os crentes ir para a praça. Eu digo, vamos cantar e pregar e tomar Coca-Cola na praça. A gente foi para a Coca-Cola da praça, fizemos culto na casa do prefeito, todo mundo. Quando a igreja evoluiu, o prefeito disse, você vai ser meu secretário, tem aqui o seu salário, tem aqui ajuda para a igreja, tem aí 5.000 tijolos, tem aí 200 sacos de cimento. Aí a igreja broncou.
Aí eu disse, por que você broncou? Não, porque você está junto com o prefeito. Sim, mas a igreja não dá nada. Agora a igreja está caminhando. Não, mas você tem que caminhar sem ajuda de ninguém. Você quer que eu vou pedir ajuda o quê? O Satanás, é? O prefeito foi abençoado, eu abençoo o prefeito tinha dinheiro, ficou mais dinheirado ainda. Comprou o que eu pedi para ele comprar, ganhou muita coisa. Então, ele está sendo grato, velho. Não, tá errado. Ei, vocês não dão nada, vocês querem, você não está aí, ó, tantas pessoas na igreja, a igreja está lotada, olha aqui as fotos, ó. Tem dia que a gente está fazendo culto no meio da rua, porque a igreja está lotada. Não, mas você fez amizade com o padre. E você quer que eu saia com cacete com o padre, é? O padre é meu amigo, rapaz. Não, mas você fez amizade com o prefeito lhe colocou como secretário. E você quer que eu faça o quê? Sabe uma coisa? Tome! Aí pronto. A igreja desceu para zero. E os tijolos? Carregaram. E o cimento? Carregaram. Oxi! Tem gente que é meio complicado da cabeça, né? O cara disse, ó, tá a cidade lá abandonada, não tem ninguém. Aí eu disse, peraí, como é que eu cheguei na cidade, parecia aquele cara do filme Faroeste, né? Aquele cara, o filme Faroeste. Os caras da cidade, tudo cismado com crente. E eu com o chapéu de lado assim, ó. Oxe, é o Velho Oeste, é? É, eu com o chapéu assim de lado assim, ó. Oxe, o Velho Oeste. É. E eu olhando assim, esta é a cidade fulano de tal? Sim. Onde é a igreja Babá? A igreja Babá é ali. O senhor é o novo pastor da igreja Babá? Sou. Quer ver o sucesso? Quando eu entrei dentro da igreja católica, eu fui convidar o padre para o culto. Foi. E convidar o padre para ir para um evento que eu fiz na praça. Aí quando eu entrei na igreja católica, bati aquelas portas, pá! Aí todo mundo. É o pastor da igreja. Aí eu, com meus esporas. Aonde é que se encontra o padre aqui? Aí o padre saiu de trás do púlpito e disse, eu sou o padre daqui! O que é que você quer? Eu digo, eu quero lhe convidar para você ir para um culto com janta e tudo, uma cruzada na frente da casa do prefeito. Aí todo mundo, aí já ganhei, aí a igreja católica, o pastor vem na missa. Aí eu sentei minha bundinha na missa e fiquei lá, Ave Maria, sim. Aí depois eu fui para casa do prefeito. Aí depois, aí fui montando, né, graças a Deus. Eu tenho a graça de Deus de dizer, deixei a igreja lotada. Mas eu tinha que comer, não tinha? Tinha. Aí o prefeitinho disse, pastor, eu gostei do senhor. O senhor pode me dar conselho? Eu disse, posso. O conselho para ver se eu desenvolvo na vida? Eu digo, posso. O que eu falei, ele fez. Ele ficou tão grato que ele disse, agora eu vou lhe dar um salário. Tome. Pronto. Aí lá vem o pessoal para a igreja, o prefeito está dando um salário para o pastor. Aí lá vem a direção. Eu digo, você quer o quê? Que eu boto o dedo no ouvido? Rapaz. Gostou do chapéu? Aqui é o faroeste missionário. Aí então graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem um bom nome, até hoje eu vou lá. A igreja passou quase 4 anos com 3 pessoas, o novo pastor, a mulher e os filhos. Mas também por causa de burrice. Nós sofremos porque a gente é burro. Cristo não falou? O meu povo sofre porque é burro. É mais burro do que o jumento e do que a vaca. Porque o jumento sabe quem é o seu dono, o jumento sabe quem é o seu possuidor, a vaca sabe também, e meu povo não sabe quem é seu Deus. Eles queriam que eu fizesse o quê? Fosse para uma cidade coçar o saco a vida toda, Não, mas vai para definir, meu irmão. E faca na caveira, velho. E definimos, fizemos com carreata, com foguetão, carro de som, 5, 6 ônibus saindo de uma cidade para outra, invadimos a cidade com palavras, com abraço, Jesus te ama, Jesus é bom, tiramos aquela imagem que crente é um extraterrestre, que crente é metido, que crente é santão demais, fizemos almoço, sopão, e tem fotos aqui que os cultos não cabiam de tanta gente, não cabiam, era no meio da rua, velho, era no meio da rua, glória a Deus. Né? Por causa do calor, que a cidade é quente, né? E as velhinhas me amavam, as velhinhas abraçavam, pastor Joísio,
É, que maravilha, tenho tanta saudade. Aí lá vem a direção da igreja. Pastor Joelson, eu digo sim. Tem que dar chupadinha de teólogozão, né? O senhor está com muita amizade com o padre e o senhor também está com amizade com o prefeito da cidade. Eu digo, eu sou secretário do prefeito, a igreja não tem dívida nenhuma. O prefeito paga tudo, me dá o salário, me ajuda a pagar aluguel. Aluguel não, luz e água da igreja. Não pode. Ei, mas a igreja não pode fazer nada por mim agora? Não pode. E Vocês querem que eu bote o dedo no buraco do ouvido e morra? Nada disso, velho. Pois bota aí quem pode. Então, fazer missões é isso, é pregar o evangelho. Aí você começa a pregar o evangelho, você quer ser missionário? Você começa a pregar o evangelho no bairro, depois na cidade, depois no estado vizinho, aí você vai crescendo. Eu aconselho você procurar uma estrutura. O que é a estrutura? Uma igreja. Uma igreja que tenha condição de ter você como missionário, tá? Deus quiser que você vá para um país, ele vai gerar os recursos. Agora não vai doido não, tá? Entendeu? Não vai doido não, tá? Então faça missões. O que você está fazendo para Deus? Então faça. Não espere ir para outro país não, faça agora. E faça no seu país.